Fala moçada, e aí, tudo bem com você? João Vitor na área com mais uma questão maravilhosa, uma questão linda da Unicamp, né? Que não é uma, na verdade, é uma questão interdisciplinar, super, hiper, mega inteligente aí. Então vamos lá. Seguinte, recentemente, né, esse órgão aí, FDA, aprovou nos Estados Unidos, né, a primeira terapia para o tratamento da fenilcetonúria, tá? Esse órgão é um órgão federal, uma agência federal que pertence ao Departamento de Saúde dos Estados Unidos, né? Então, eles aprovaram essa terapia aí do tratamento para o tratamento da fenilcetonúria, né? Que é uma doença aí que todo mundo já ouviu falar. Então, doença que pode ser identificada pelo teste do pezinho. Então, quando a gente nasce lá, a gente está bebezinho, né? A gente faz esse teste com mais ou menos 3 a 5 dias de vida aí para ver se a gente tem essa doença ou não, tá bom? Então, resumidamente, a doença leva ao acúmulo de fenilalanina no corpo, já que ela deixa de ser transformada em tirosina, em função da deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase. Então, na verdade, é o seguinte: o aluno inteligente, o aluno que está aí, né, estudando, já sabe que o que ele tem que fazer? Grifar aqui, ó. Essa parte é a parte mais importante da questão, que vai levar o aluno, né, a acertar, interpretar o gráfico de maneira correta. Então é o seguinte, esse trecho aqui, ó, que está falando o que é essa doença. O que é fenilcetonúria, professor? É quando o bebê apresenta essa doença, significa o seguinte, que essa doença leva ao cúmulo de fenilalanina no corpo, já que ela deixa de ser transformada em tirosina em função da deficiência da enzima, né, dessa enzima aí. Então é o seguinte, a fenilalanina é o reagente, tá? Desse processo metabólico aí. E a tirosina é o produto. Fechou? Tranquilo? Se eu tenho essa deficiência, né, dessa enzima, essa reação esse processo metabólico fica um processo lento. Então, eu não vou ter a produção adequada de tirosina, né, ou a produção ideal de tirosina. Se o indivíduo, né, se o bebê lá apresenta, né, a quantidade ideal dessa enzima, porque a enzima todo mundo sabe que é um catalisador. Então, essa reação vai ocorrer né, da maneira adequada. Então, essa reação não vai, esse processo metabólico, ele está ocorrendo, né, de maneira adequada aí. Então, eu vou ter a alta, né, concentração de tirosina, ou seja, a produção ela não está sendo afetada. Beleza ou não? Tranquilo? Então, olha lá, as curvas do gráfico, né? A seguir, podem representar o processo metabólico da conversão de fenilalanina e tirosina em dois indivíduos, um normal e outro que apresenta a fenilcetonúria. Então, se eu consigo interpretar isso aqui, eu consigo identificar que o indivíduo que apresenta a fenilcetonúria, ele está com problema, né, na enzima. E essa enzima é o catalisador da reação. Então, essa reação ela está lenta, ou seja, eu não estou produzindo uma concentração ideal de tirosina, ou seja, a concentração está baixa. Beleza ou não? Tranquilo? Considerando o gráfico e as características da doença, é correto afirmar que o eixo Y corresponde à concentração D. Então, gente, caiu na prova, né? Todas as minhas aulas eu falo, né? E a gente, né, é o ano inteiro interpretando o gráfico. Então, primeiro, eu tenho que identificar quem é o eixo X, o tempo, e o eixo Y, concentração. Nesse caso, ele quer saber se essa concentração de tirosina fenilalanina. Ô, gente, olha a química entrando aí, ó. Olha a química entrando. Entrando de maneira o quê? Implícita aí na questão, né? Fenilalanina é o quê? É o reagente, né? E a tirosina é o produto. Então, o que eu estou interessado é no meu produto. Então, essa concentração aí, né, vai ser de tirosina e não da fenilalanina. Beleza ou não? Tranquilo? Então, com essa interpretação, eu já elimino a B e a D, tá? E aí eu fico entre a A e a C. Então, gente, caiu o gráfico na prova, tem que rabiscar. Se não rabiscar, vai errar bonito. Então, vamos lá. No mesmo tempo, né, eu tenho, né, diferentes concentrações aí de tirosina em cada indivíduo aí. Então, vamos lá. No indivíduo 2, eu vou ter essa concentração de tirosina aqui, né? Essa concentração bonitinha de tirosina aqui. E aqui eu vou ter essa concentração aqui de tirosina aqui. Beleza ou não? Tranquilo? Então é o seguinte, olha lá. Eu vou ter essa concentração aqui. E aí, eu quero saber qual é o indivíduo que está apresentando a fenilcetonúria.
Então, qual é o indivíduo que está tendo a deficiência dessa enzima? Ou seja, a reação está lenta e o indivíduo não está produzindo a concentração ideal da tirosina. Então, fica claro aí que a resposta certa aí, né, vai ser o indivíduo 2, né? O indivíduo 2 vai apresentar o quê? A fenilcetonúria. Nesse caso aqui, ó, a reação está acontecendo de forma real. Olha lá, a inclinação é até maior, né? Olha aqui, né? No mesmo tempo, ó, a produção ela está bem mais alta. Olha, por quê? Porque esse indivíduo não apresenta deficiência nessa enzima, ou seja, a reação está ocorrendo, né, de forma ideal aí, de forma adequada aí, não está tendo nenhum problema aí nesse processo metabólico, tá bom? Então, a resposta certa seria letra C, né? C de casa. A tirosina e a curva 2 pode ser correlacionada ao indivíduo que apresenta fenilcetonúria, ou seja, ele tem baixa concentração de tirosina porque ele está apresentando a deficiência da enzima. Beleza ou não? Tranquilo? E aí, vamos lá, a letra A, tirosina e a curva 1 pode ser correlacionada ao indivíduo que apresenta fenilcetonúria. Não, a curva 1, o indivíduo não apresenta fenilcetonúria, a reação está ocorrendo de forma adequada aí. Beleza? Tranquilo? Então, gente, é uma questão linda, uma questão maravilhosa, né? É uma questão aí para guardar, né? Na cabeceira da cama, cortar ela, colocar no caderno, né? Cada dia mais tá tendo essas questões interdisciplinares aí, essas questões envolvendo, né, mais de uma matéria. Então, para quem vai fazer o vestibular aí da Unicamp, tem que saber interpretar gráfico, não só da Unicamp, né, gente? Hoje em dia, os vestibulares, eles estão bem legais, eles estão bem inteligentes. Então, interpretação gráfica, olha, uma questão que envolve interpretação, né? Uma interpretação aqui, né, de uma reação, né, está em forma de texto. Então, uma reação química que está em forma de texto. Então, eu tenho que saber interpretar isso aqui para levar, né, para eu perceber como que vai acontecer no gráfico. Então, eu tenho que ter essa percepção gráfica aí, tá? Então, essa interpretação gráfica é extremamente importante. Só que eu só consigo fazer ela se eu consigo analisar o texto. Beleza ou não? Tranquilo? Então, duas dicas aí. Cai o texto, sublinha as partes mais importantes. Cai o gráfico, né? Rabisca o gráfico aqui para entender melhor o que está acontecendo. Tá bom? Então é isso, meus amores. Coração para todo mundo. Beleza? Fique com Deus e até mais. Fui!